É hora de homenagem, torcedor. O quinto sinal vai marcar 7 horas da manhã em São Paulo. Nós começamos aqui um Primeira Hora especial com a cobertura que teve início no início da madrugada aqui na Rádio Bandeirantes sobre as informações do avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, e sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira. As informações são desencontradas nesse momento em relação ao resgate das vítimas. A condição climática na região onde caiu o avião da Chapecoense, a 10 minutos do aeroporto de Medellín, são muito críticas. Chove forte e há uma intensa neblina no local. Até agora, 6 pessoas foram retiradas com vida. O avião se partiu em 3. O último contato feito pelo avião com a torre de comando do aeroporto de Medellín. Memória. Uma palavra que remete ao passado, mas que perdura na eternidade. A memória é capaz de guardar muitas coisas, lembranças positivas e negativas. Junto com tudo isso, a memória também guarda pessoas. E na memória de todo um continente está um time de futebol. Um grupo de jogadores e comissão técnica que traçou uma trajetória inesquecível por um clube emergente. Uma jornada interrompida por um destino incompreensível. Uma queda de avião que vitimou em 2016 19 atletas e 25 membros do departamento de futebol em busca de um sonho. Uma história que começou com a fundação da Associação Chapecoense de Futebol no dia 10 de maio de 1973, no município de Chapecó, em Santa Catarina. Novo no cenário do futebol brasileiro, o clube foi da Série D em 2009 à elite do futebol nacional em 2014. E assim foi por 4 anos, cada vez melhor, até 2016. Comandada pelo técnico Caio Júnior, a Chape se agigantou na disputa da Copa Sul-Americana, um campeonato internacional com uma campanha heróica e irretocável. A cidade de Chapecó vivia um sonho. Na semifinal, uma classificação dramática e emocionante. Na voz de Deva Pascovitch, o pé direito do goleiro Marcos Danilo Padilha, que operou o milagre da Arena Condá. Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Gol do time. Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. E a alegria incontrolável se tornou um pesadelo cruel e real. Dia 28 de novembro. Foi quando 22 jogadores, 25 integrantes do departamento de futebol do clube e 20 jornalistas partiram para o primeiro jogo da final contra o Atlético Nacional da Colômbia. Ao todo, 77 pessoas embarcaram para Medellín em um voo fretado de Bogotá, na Bolívia, da companhia aérea venezuelana Lamia, voo 2933, que teve um desfecho trágico para 71 das pessoas a bordo. Às 10 horas e 15 minutos da noite do dia 28 no horário local, 1h15 da manhã do dia 29 no horário de Brasília. A aeronave se chocou com o morro conhecido como Cerro El Gordo, a 2.600 metros de altitude, localizado a 35 quilômetros da cidade de Medellín. Os relatórios oficiais da investigação mostraram que o avião operou com a quantidade limite de combustível e excesso de peso, o que resultou em uma pane seca na aeronave. Eram 68 passageiros e 9 tripulantes. Apenas 6 sobreviveram. Permaneceram vivos os jogadores Jackson Foman, Neto e Alan Ruschel, além do jornalista Rafael Renzel e de outros 2 tripulantes, Erwin Tumiri e Jimena Soares. O goleiro Jackson Foman teve a perna direita amputada após o acidente. E em entrevista ao Flow Podcast, ele revelou detalhes vividos momentos antes da queda.
Então, no momento que acontece a situação das luzes se apagarem e os motores se desligarem, você vê que alguma coisa de gravíssimo tá acontecendo, porque isso não é normal, né? Só que ao mesmo tempo você não quer acreditar, né? E o que ajudou, entre aspas, assim, a não ter aquele desespero logo no começo, foi que a gente não caiu, sabe? A gente foi perdendo altitude até o momento que a gente bate na mata, né? E aí... Ao portal Le Ouve, do lateral esquerdo, Alan Ruschel também detalhou tudo o que lembra dos momentos que antecederam o choque da aeronave com o solo. Aí saí do lugar, saí de onde eu tava, fui lá e comecei a conversar com fome. Aí deu, tipo, sei lá quanto tempo, assim, deu uma queda de energia dentro do avião, assim. Aí desligou tudo. Aí, tipo, eu fiquei, não teve pânico lá dentro, sabe? Tipo, teve grito? Não teve nada, cara, disso aí. Aí só uns começaram a orar, perguntar o que tava acontecendo. Começou a tremer o avião primeiro. Começou a tremer assim, disparou um alarme. E aí quando disparou o alarme, cara, foi, sei lá, bem 5 segundos, assim. Tipo assim, eu tava sem saber o que tava acontecendo, né? Não sabia. Eu olhava pra baixo, só o barulho do vento, né, cara? Só tudo preto, escuro, na madrugada, né? Aí só esse barulho aí quando veio bateu, cara. Aí depois eu só lembro do hospital, assim. Dona Ilaides Padilha, mãe do goleiro Danilo, revela à Rádio Bandeirantes como ficou sabendo do acidente que vitimou o seu filho. Foi uma manhã muito triste, chocante. A gente estava aguardando eles chegarem, né? Nós estávamos ainda deitados, eu e meu marido, mas estávamos acordados. E de repente um vizinho chamou no portão, falou: vocês não estão sabendo, o avião da Chapecoense caiu. Então foi assim um baque bem grande pra gente, né? E não saber o que estava acontecendo, parecia um pesadelo. Uma tristeza profunda, comoção geral de um país que sorria com os feitos de um time batalhador. Uma dor cruel, que atingiu também os profissionais da imprensa. É o caso de J. Éder, então repórter da Rádio Eldorado de Criciúma, enviado a Chapecó para cobrir os desdobramentos do trágico acidente. Eu cheguei lá terça-feira à noite, já estavam muitos torcedores reunidos na Arena Condá, né, acampados ali em barracas, entoando cânticos, rezando, enfim. Foi uma noite que eu não consegui dormir praticamente. Tinha muita gente conhecida da gente, né, envolvida naquela tragédia. E no dia seguinte começou a cobertura, né? Quarta-feira, quinta, sexta, as informações foram chegando aos poucos. Muita gente de órgãos de comunicação do mundo inteiro chegando para fazer a cobertura. O gramado ficou lotado, as arquibancadas lotadas de torcedores. Fábio Chardon é plantonista de estúdio da Rádio Chapecó e irmão de Fernando Doesse, narrador da mesma rádio, vítima da tragédia. 8 anos depois, Fábio revela detalhes daquela madrugada do dia 29. Eu estava em casa, por coincidência eu levantei por volta de 1h da manhã, naquela madrugada. O meu filho me chamou, tá aqui no Twitter, que parece que todos forçados do avião da Chapecoense, e ninguém sabia ao certo até por volta de 5, 6 horas da manhã o que realmente tinha acontecido, né? E, bom, os nossos repórteres que foram lá para a cobertura estavam na aeronave, então a gente não tinha contato lá em Medellín, e aqui chovia muito naquela madrugada, eu lembro. Fábio teve acesso à lista prévia do primeiro voo realizado de São Paulo para Bogotá. Ela continha nomes que acabaram não embarcando. Tudo era muito difícil devido à complexidade das informações. Um trabalho minucioso da imprensa com um assunto tão delicado. Por coincidência, eu tinha a lista dos passageiros. O Douglas, de São Paulo, me passou a lista. A gente não pode, né, entre aspas, matar alguém que não morreu e também não pode dar falsa esperança aí para alguém que, porventura, tenha falecido num acidente, né, a gente falar aqui que foi socorrido e tal. Era muita informação desencontrada. E tinha nomes naquela lista que acabaram não viajando. Por exemplo, o prefeito de Chapecó não viajou, estava na lista. O presidente da Assembleia Legislativa não viajou, estava na lista. O presidente, que depois presidiu o clube, né, o Maninho, que era presidente do Conselho Deliberativo, estava na lista e não viajou. A cidade de Chapecó chorava copiosamente, como relata J. Éder. No sábado, debaixo de um dilúvio que começou às 6 horas da manhã, parecia que o mundo estava chorando de tanta água que caiu em cima daquela cidade. Depois daquilo tudo, quando os caixões começaram a deixar o estádio para os sepultamentos,
a gente saiu pela cidade e viu que a cidade estava deserta, parecia uma cidade fantasma, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, não havia uma alma na rua, parecia que todo mundo havia se recolhido para se recuperar daquela semana que estava terminando de forma tão triste numa cidade que estava vivendo um período tão alegre como Chapecó, com a chegada do seu time na final da Copa Sul-Americana. A dor de Dona Ilaides era sentida também por pessoas que idolatravam o seu filho. Nisso, uma das meninas, das Daniletes, que fazia o fã-clube do Danilo, ela me encontrou lá no meio do campo e me abraçou e começou a chorar. E aí ela falou, o que nós vamos fazer sem o nosso ídolo, Dona Ilaides? O que nós vamos fazer? Na noite de quarta-feira, dia 30, a torcida do Atlético Nacional deu um exemplo de humanidade, empatia e compaixão. Uma música emocionante que deixava o recado: sempre recordaremos dos campeões da Chapecoense. Realmente fantástico, como recorda Fábio Chardon. A Colômbia foi fantástica, né? Aquele estádio lotado, o que tinha de gente dentro do estádio tinha ao redor do estádio. Então aquelas velas, eu lembro das pessoas carregando, né? E, enfim, fazendo assim uma mensagem positiva, a cerimônia lá no meio do gramado, os balões que eram soltos, né? A cada nome das vítimas da queda da aeronave, aquilo realmente marcou muito. Difícil não se emocionar. Impossível para quem estava na Arena Condá, em uma homenagem espontânea naquela mesma noite de quarta-feira, como J. Éder. Foi uma coisa muito emocionante. Eu me lembro que todo mundo chorou naquele episódio lá. Inclusive eu procurava alguém conhecido no meio daquela multidão para me abraçar e chorar. Eu encontrei um colega de uma emissora de rádio de Florianópolis, nos abraçamos, choramos muito, como se tivéssemos perdido um membro da família. Depois de tudo, foi possível compreender o destino, que já estava escrito para que aquela semifinal consagrasse uma equipe muito além do nível esportivo. A Chapecoense fez história e transcendeu qualquer rivalidade com o DNA guerreiro do Índio Condá. E foi sim a grande campeã da Sula. O título até foi uma iniciativa do Nacional, né, que esse título fosse concedido à Associação Chapecoense de Futebol, mas o sentimento que a gente tinha e que as pessoas que acompanham o futebol tinham é que, se houvesse final, a Chapecoense tinha sim condições de ganhar dentro do campo e conquistar esse troféu de campeão da Copa Sul-Americana. Verde que se expande entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor. Depois da tragédia, a Chapecoense ainda se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro até 2019, quando foi rebaixada. Em 2020, título inédito da Série B. De lá pra cá, o clube vive dias diferentes, crise financeira e baixo desempenho esportivo, mas o sentimento é de esperança, de um futuro melhor e condizente com os guerreiros que se foram lutando. O clube passou por uma recuperação judicial, uma recuperação aí para quitar as dívidas, então em algumas situações aí com até, eu acho que 90% de deságio, né, para fazer a quitação de forma parcelada. O clube assim não vem de bons elencos e uma situação que agora parece tem assim se equilibrado. Em 2024, a equipe terminou na 15ª posição da 2ª divisão com 44 pontos, ainda muito longe daquilo que se espera. Que o Verdão do Oeste possa voltar a figurar na elite nacional, lugar ao qual ele realmente pertence. Oito anos depois, a história segue intacta e todos se lembram deles, Dona Ilaides. Eu fiz uma proposta para mim mesmo no dia que eles
dia caiu o avião, eu falei, a história deles não pode morrer. A história deles vai ter que ser contada, vivida, lembrada por muitos e muitos anos, porque é uma história simples, mas muito bonita. Então, para mim, isso aqui, você ligando aqui hoje para mim, 8 anos depois, é um presente que você está me dando. É uma prova que Deus ouviu as minhas preces, né? Para que a história deles não fosse esquecida. Eles seguirão, para sempre, vivos no coração. Enquanto eles estiverem vivos no nosso coração, eles vão permanecer vivos para sempre junto com a gente, e no nosso coração. Uma reportagem especial da Rádio Bandeirantes em memória das vítimas. Vocês jamais serão esquecidos. Sonorização do grande Roger Palme Duarte.